gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa primeira aula de Mecânica Quântica 2. Vamos começar com o módulo 1 desse curso, né, que vai ter 4 partes, e a gente vai começar falando sobre partículas idênticas, certo? Então aqui na tela você já está vendo como que esse módulo sobre partículas idênticas, que corresponde ao capítulo 5 do Griffiths, como que ele vai ser desenvolvido, né? Vamos falar um pouco sobre essa figura que você está vendo aí na tela, né? Eu coloquei aqui para ilustrar, já que a gente vai falar de mecânica quântica, já que a gente vai já que a gente vai de fato utilizar as teorias que a gente discutiu na mecânica quântica 1, né? Sempre para uma só partícula. Agora a gente vai tentar adaptar elas para sistemas mais complexos. Então, coloquei esse tema aí desse átomo que você está vendo. E se você aprendeu, pelo que você lembra lá da Quântica 1, se está tudo tranquilo, se você está lembrando direitinho, você vê que esse átomo que eu coloquei na tela, ele está todo errado, né? Nós vamos discutir um pouquinho sobre por que ele está tão errado, né? Começando por esse tanto de bambolê que está ali, botando mais ou menos todos os átomos à mesma distância do núcleo. Você sabe que isso não é assim, ia implicar que todo mundo tivesse a mesma energia, e uma das coisas que a gente vai ver aqui hoje é que não é desse jeito, né? Não pode nem que os átomos, os elétrons no núcleo, eles não podem ter todos a mesma energia. A gente vai entender hoje por quê, né? Além disso, aquela figurinha do átomo que a gente está acostumado a ver com as órbitas circulares, você também viu lá na Quântica 1, que não é bem desse jeito, né? As densidades de probabilidade, elas têm formatos bem específicos que impediriam o átomo de fazer uma órbita limpa, feito um círculo ali, dependendo do nível que ele estivesse, certo? Então vamos começar nós vamos dividir essa discussão sobre partículas idênticas. Nós vamos começar falando dos objetivos dessa videoaula. Depois a gente vai passar para sistemas de partículas e tentar aplicar os conceitos que a gente sabe de mecânica quântica para um sistema de 2 elétrons, né, de 2 partículas. Antes, lá na Quântica 1, era sempre uma partícula no posto quadrado, uma partícula no potencial de oscilador, uma partícula livre, sempre uma partícula. Aqui, e se eu tiver 2? Vamos começar com 2 e depois vamos estender isso mais para outros átomos e até, eventualmente, para sólidos mais complexos, né? Aí depois a gente vai falar um pouquinho da interpretação estatística, como que isso fica para 2 partículas. E aí a gente vai falar sobre bósons e férmions, que quando você tem partículas idênticas, né, que é o nosso objetivo, estudar partículas idênticas, você vai ver que existe dois jeitos, né, de um sistema de partículas se comportar quando elas são idênticas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre forças de troca e vai entender por que eu coloquei forças entre aspas aqui. E por último, nós vamos tentar, aí sim é meio que tentar mesmo, viu? Nós vamos tentar aplicar essa teoria para átomos e sólidos que vão ser sistemas muito mais complexos que o sistema de 2 partículas que a gente vai começar vendo aqui, e que aí, né, nós vamos discutir um pouquinho que as aplicações dessa teoria, né, de mecânica quântica da equação de Schrödinger e tal. Para átomos e sólidos ainda falta muita coisa para você chegar lá em resultados esperados quantitativos, mas algumas coisas qualitativas a gente pode aplicar normalmente, né, e obter assim algumas noções, algumas qualidades, né, do átomo, do sistema, né, alguns comportamentos do sistema, certo? Então vamos começar falando dos objetivos dessa unidade, né, que mais uma vez corresponde ao capítulo 5 do livro do Griffiths, né, sobre partículas idênticas. Nosso primeiro objetivo é adaptar o formalismo que a gente viu em mecânica quântica 1 para uma única partícula a sistemas primeiro com 2 e depois com
mais partículas, né, para sistemas um pouco mais complicados. Então, uma partícula a gente já sabe, até o capítulo 4 do Griffiths é sempre uma partícula. Agora a gente vai se perguntar como que a gente adapta tudo aquilo que a gente viu para duas partículas. E aí, quando a gente pegar duas partículas e elas forem idênticas, né, você, por exemplo, dois elétrons são idênticos. Né? Como é que você não consegue diferenciar dois elétrons? Não tem como, você não consegue pintar um de amarelo e o outro de vermelho, não tem jeito. Né? Dois elétrons são idênticos. Se você tiver duas partículas, dois objetos, duas bolas de sinuca, você consegue de fato diferenciar, mesmo se as duas esferas forem idênticas, você consegue diferenciar pela cor. Quando você fala de partículas subatômicas, isso já não é mais possível. Você tem dois elétrons, eles são por essência idênticos. Você tem dois prótons, eles são idênticos. E aí? Você não consegue, né? Se você bater uma foto, depois trocar os dois lugares e bater a foto de novo, você vai achar que é a mesma foto. Não tem como você diferenciar. E aí? Partículas idênticas, elas podem ser bósons ou férmions, e a gente vai ver o que isso vai, quais vão ser essas diferenças, tanto do ponto de vista físico, quais são as implicações do ponto de vista físico e quais são as implicações do ponto de vista matemático, que é como representar matematicamente cada coisa, né? Então, já usando um resultado lá que a gente costuma ter o primeiro contato quando a gente faz disciplinas de química, né, o tal do princípio da exclusão de Pauli, dois férmions, né, no caso dois elétrons, por exemplo, eles não podem ocupar o mesmo nível de energia. Então, para representar esse detalhe aí, vamos dizer que vários bósons podem sim ficar no mesmo estado, né, no mesmo estado quântico, e os férmions não. Você tem, como por exemplo, as camadas de um átomo, porque os elétrons são férmions, nas camadas do átomo, eles vão ficar lá cada camada não pode comportar um número infinito de elétrons. Né? A gente vai ver quais são as condições, né? Quantos elétrons cabem. Essa unidade te ajuda a determinar quantos elétrons cabem em cada camada, e te ajuda a entender por que eles não podem ficar juntos ali. Os bósons, sim. Bósons podem ficar juntos. Férmions juntos, o que eu digo é mesmo estado quântico, mesmo nível de energia. Férmions não. Certo? Esse é um resultado da mecânica estatística. Beleza? Então, quais são os pontos positivos que essa teoria tem? Em que ela ajuda a gente? Você passa a ser capaz de calcular observáveis para sistemas um pouco mais complexos, né? Você pode aplicar essa teoria para o átomo de hélio, para outros átomos mais complexos. Os seus resultados é que a gente vai ver que pode ser que deixe um pouco a desejar. A gente vai discutir um pouco sobre as limitações lá da teoria de Schrödinger para átomos e sólidos, para sistemas mais complexos. Então, nós vamos ver que são sistemas em que você consegue aplicar a teoria, você consegue tirar resultados qualitativos do ponto de vista do comportamento das partículas, né, nesses sistemas, mas os resultados quantitativos eles vão deixar um pouco a desejar, né, porque é uma teoria, vamos dizer assim, um pouco rudimentar para você tratar sistemas tão complexos, certo? Além disso, uma coisa que a gente vai enxergar, uma coisa que é muito importante, que a gente vai enxergar manipulando essa teoria, é a importância da mecânica estatística e o tanto que ela tem que andar lado a lado com a teoria de Schrödinger, que é a que a gente tem aqui no momento, e com algumas teorias, né, com algumas aplicações que a gente vai fazer para adaptar essa teoria melhor para sistemas mais complexos lá na frente. O ponto negativo dessa teoria, vamos dizer assim, é o tanto de conta que a gente vai ter que fazer, certo? Nós vamos ver que as autofunções que a gente constrói,
elas vão ser bem carregadas matematicamente e a manipulação ela vai ser muito extensa e isso é sempre perigoso. Você acaba, né, você começa a fazer uma conta e ela vai durando tanto tempo e tem tanto detalhe, você tem que fazer tanta coisa diferente que na hora que você vai ver, você já não lembra mais o que você estava fazendo. Então, esse é um ponto negativo da teoria. Nós vamos ver muitas autofunções tão extensas e cálculos tão extensos que muitas vezes você vai se perder ali nas contas, e é por isso que eu vou fazer o mínimo de contas possível nessas videoaulas. Porque o objetivo que eu vou ter aqui vai ser o seguinte, você vai tentar, né, nós vamos tentar começar ali, ver qual foi o ponto de partida da teoria, qual que é o nosso objetivo, como que a gente começa a estudar um certo sistema e qual que é o resultado. No meio do caminho, os cálculos e as aproximações nós vamos deixar para as aulas síncronas, né? As aulas que a gente vai ter ao vivo, certo? Seguindo aqui, delimitados os objetivos da unidade, né? Vamos voltar lá rapidinho. Então, principalmente a adaptação do formalismo e essa distinção entre bósons e férmions que te leva a ter essa ambição de aplicar uma teoria que não está tão completa assim em sistemas muito complexos, são os nossos principais objetivos. Então agora, vamos começar propriamente dito com a parte matemática, com a parte de aplicação. E ao mesmo tempo, nós vamos ir relembrando o que a gente viu lá na quântica 1, quando a gente tinha uma partícula só. Então, começando pela função de onda. A função de onda que a gente viu lá na quântica 1, ela era dependente da posição e a posição da partícula, né? Dessa partícula aqui, e a sua respectiva evolução no tempo. Então, do ponto de vista matemático, eram nossas variáveis de interesse ali, se a gente sempre fazendo cálculos ali envolvendo a posição da partícula ou observáveis que você pode extrair, né, do fato de que você conhece esse psi de R e T ali. Para duas partículas, você vai precisar de uma variável que te indique a posição da primeira partícula e uma variável extra que te indique a posição da segunda partícula. Você continua, né, você continua ali com a variável temporal para te ajudar a contar essa evolução temporal da função de onda. Beleza? Como que ela vai evoluir? Ela evolui de acordo com a equação de Schrödinger. Essa não vai mudar. O que vai mudar de uma partícula para duas partículas? Vai mudar o operador hamiltoniano. Você antes tinha só um termo desse aqui, que é o termo de energia cinética, né? Porque você só tinha uma partícula. Então agora você precisa de um termo para a energia cinética da primeira partícula, um termo para a energia cinética da segunda partícula e um termo para a interação entre as duas partículas, e não só entre as duas partículas, né? Essas partículas elas podem estar interagindo com um potencial externo. Então, por exemplo, se eu tiver duas partículas num átomo, né? Por exemplo, átomo de hélio, você tem o núcleo do átomo de hélio, você tem elétron 1 e elétron 2. Então, elétron 1 interage com o núcleo, elétron 2 interage com o núcleo, elétron 1 interage com o elétron 2. Por simplicidade, pode ser que você remova ali a interação do elétron 1 com o elétron 2 para deixar suas contas um pouco mais simples, só que aí você vai se afastar do resultado real, né? Você pode ter algumas vantagens do ponto de vista qualitativo, só que você vai ir afastando do resultado real. Então, nota aqui que esse potencial V, né, a energia potencial V, vai depender, né, pode depender da posição da primeira partícula, posição da segunda partícula, tempo.
Seguindo, uma coisa importante é o que a gente extrai mesmo com a função de onda, né? Além de valores, além de observáveis, que é aquilo que você consegue medir. Então, valor esperado da posição da partícula 1, valor esperado da posição da partícula 2, sei lá, energia da partícula 1, energia da partícula 2, momento angular, etc. Além de observáveis, uma parte importante aqui da mecânica quântica é a interpretação estatística da função de onda, né? Na verdade, é a primeira coisa que a gente tem do ponto de vista de levar a função de onda complexa, que é uma coisa que não tem significado físico, para ter, de fato, algum significado para a gente, né? Que no caso da função de onda em uma dimensão, que está aqui, o módulo quadrado dela, dv, seria a probabilidade de você encontrar essa partícula dentro aqui de um volume dv que tá demarcado por essa posição R. Isso em 3 dimensões equivale ao que a gente cansou de ver lá na quântica 1, que a gente estudou sempre em uma dimensão, que seria a probabilidade de você encontrar uma partícula entre x e x mais dx. Isso estendido para 3 dimensões tem essa cara aqui, né? Módulo quadrado de psi dv. Certo? Agora, isso para uma partícula. E para 2 partículas? Você vai adicionar a posição da segunda partícula, e aí para ela você vai ter, você vai supor que essas 2 partículas são completamente independentes uma da outra em princípio. Então, né, você tem aqui o dv1 com o R1 e uma probabilidade de achar a partícula 1 aqui, e ao mesmo tempo você tem aqui R2 demarcando um volume dv2 e você encontrar a segunda partícula aqui. Seria alguma coisa mais ou menos desse tipo, essas densidades de probabilidades. Se você levasse isso para o caso unidimensional, seria a probabilidade, né, de achar ao mesmo tempo a partícula 1 entre x1 e x1 mais dx1 e a partícula 2 entre x2 e x2 mais dx2. Isso tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então, a interpretação estatística da função de onda depende de você, né, o que tem realmente significado físico é o módulo quadrado da função de onda, quando você pondera ele dentro ali de um certo volume, certo? Né? E aí, isso vai te levar à normalização, para a gente acabar de entender isso aqui. A partícula ela tem que estar em algum lugar no espaço. Então, se você fizer a integral do que a gente chama de densidade de probabilidade, que era o que estava ali indicado em amarelo, a integral em todo espaço tem que te dar 1, ou seja, 100% de probabilidade de você encontrar a partícula em algum lugar do espaço. Essa adaptação para 2 partículas fica desse jeito. Essa integral aqui, obviamente tridimensional também, também tem que dar 1. Significa que a partícula 1 está em algum lugar do espaço e a partícula 2 está em algum lugar do espaço. Continuando essa meio revisão e meio já adaptação para 2 partículas, né? Se a gente assumir que as componentes espaciais e temporais da função de onda são independentes entre si e que a energia potencial ela depende apenas do espaço, né? E não varia no tempo, você ganha possibilidade de representar a função de onda desse jeito, né? Relembrando ali da quântica 1, entra só a segunda partícula aqui e a equação de Schrödinger fica separável
em que você tem só aquela energia cinética a mais aqui, que a gente já tinha se preparado para ela, certo? Então, para duas partículas, você vai ter um termo extra de energia cinética, desculpa, e muito provavelmente esse termo de energia potencial aqui vai ficar um pouco mais complicado, a não ser que essas duas partículas sejam não interagentes, né? A gente, mais uma vez, a gente costuma fazer isso para simplificar, falar que duas partículas não são interagentes, né? São não interagentes para que esse potencial aí, essa energia potencial, não tem um termo complicado a mais ali que descreva a interação entre essas duas partículas, tá? Então, essa é a parte de interpretação estatística, né? Discutindo as densidades de probabilidades, que são esses termos aqui, para uma partícula e para duas partículas. Então agora a gente começa a parte que a gente entra nesse papo de bósons e férmions, porque a partir daqui o nosso interesse é estabelecer algumas condições para a gente ter, para a gente obter as autofunções para um sistema que tenha duas partículas, para começar, tá? Então, primeiro, você começa a se perguntar como deve ser a estrutura da função de onda para um sistema de duas partículas. Está aqui partícula 1 e está aqui partícula 2. Você tem a tendência de falar assim, não, você sempre começa lá na equação de Schrödinger, resolve lá e beleza, resolve a equação e é isso aí. Ok. Só que vai ter um problema. Como que você coloca ali dentro da equação de Schrödinger a possibilidade das duas partículas serem férmions e não puderem ocupar o mesmo estado de energia? Como que você faz isso? Então, se você simplesmente sair calculando, você não vai ter todas as condições que você precisa para fazer isso. Então, primeiro nós vamos pensar no seguinte. Em primeiro lugar, qual que deve ser a estrutura da função de onda de um sistema de duas partículas? Vamos pensar. Vamos supor que essa partícula 1 e essa partícula 2 estejam lá no poço quadrado infinito, que é um sistema bem comum lá da quântica 1 da gente estudar. Você pode pensar, falar assim, não precisa nem fazer conta, essas contas eu já fiz, faço para 1, faço para 2. Se você falar que elas não são interagentes, põe lá a autofunção de uma e a autofunção da outra e soma as energias. Ok, mas o que eu faço com as autofunções? Eu somo, eu multiplico, eu subtraio? Então você tem que pensar nisso antes de começar propriamente a atacar esses problemas pela equação de Schrödinger. Então, primeiro nós vamos pensar na estrutura de um sistema de partículas. Em primeiro lugar, você vai tentar, a primeira coisa pensa no potencial. Essas partículas estão em qual potencial? É o poço quadrado ou é alguma coisa mais complexa? Elas são interagentes? Então você vai ter um termo desse cara aqui que denota a interação entre 1 e 2, é uma atração coulombiana, uma repulsão coulombiana, uma atração gravitacional, qualquer coisa. Tem ou não tem? São interagentes ou são não interagentes? Então, a primeira coisa você vai pensar nisso aqui, certo? Depois, para simplificar, vamos pensar num sistema de duas partículas. Então, a gente já está pensando, né? Elas estão aí na tela o tempo inteiro. Então, partícula 1, partícula 2, aliás, desculpa, um sistema de dois níveis. Vamos supor que a partícula 1 e a partícula 2 possam estar em um sistema de dois níveis que nós vamos chamar de nível de energia A, nível de energia B. Segundo a teoria que a gente viu na quântica 1, você sabe que isso tem uma autofunção específica que a gente costumou chamar lá de psi-A. Esse aqui tem uma autofunção específica que a gente costumou chamar lá de psi-B, e etc. Energias EA, energia é exclusiva desse nível aqui, energia EB exclusiva desse nível aqui. Pensa em um sistema de
né, pode ser o poço quadrado infinito e você está pensando nos dois primeiros níveis de energia dele lá, certo? Então, depois de você determinar esse carinha aqui, você vai se perguntar se essas partículas são distinguíveis ou indistinguíveis. Beleza? Como assim? Se a partícula 1 for um elétron e a partícula 2 for outro elétron, elas são indistinguíveis. Você não consegue diferenciar um elétron do outro. Só que, por exemplo, se essa aqui for um elétron e essa aqui for um próton, essa dá para diferenciar. Um é muito maior do que o outro. Certo? A massa de um é muito maior do que a massa do outro. Então você tem parâmetros para diferenciar as duas. Você tem parâmetros mensuráveis ali para diferenciar as duas. Então, nesse caso, elas seriam distinguíveis. Vamos começar para o caso de partículas distinguíveis. Você tem aqui um elétron e uma outra partícula nesse sistema. Aí, se são duas partículas distinguíveis nesse sistema de dois níveis, se você coloca, né, vamos supor que são distinguíveis. Se você coloca a partícula 1 no nível A e a partícula 2 no nível B, você não tem dificuldade para construir a função de onda. Você vai ver que o modelo mais adequado do ponto de vista matemático é simplesmente multiplicar as duas, né, os dois psi, o psi-A, que é exclusivo da partícula 1, e o psi-B, que é exclusivo da partícula 2, e aqui você tem simplesmente uma constante de normalização, certo? Mas por que a sua autofunção fica mais simples desse jeito? Porque você consegue ver, você consegue saber claramente que a partícula 1 está no estado A e a partícula 2 está no estado B. Aí se trocar, se você trocar 1 com 2, você vai pegar esse R1 aqui e jogar ele para o lado de cá, e esse R2 aqui jogar ele para o lado de cá. E aí a sua autofunção seria psi-A R2, psi-B R1. Mas o ponto principal aqui é, você distingue as duas partículas. Então você tem certeza que a partícula 1 está no nível A, você tem certeza que a partícula que você está chamando de 2 está no nível B. Se as partículas não forem distinguíveis, você vai precisar de mecânica estatística para te ajudar. Certo? Porque partículas indistinguíveis podem ou seguir a estatística de Bose-Einstein e serem chamadas de bósons, ou seguir a estatística de Fermi-Dirac e serem chamadas férmions. E aí você precisa saber, para continuar montando essas autofunções, você precisa continuar com qual das duas você está lidando, bósons ou férmions, certo? E aí, vamos tentar responder essa pergunta que apareceu aqui. Se as partículas são distinguíveis, seu problema acabou aqui. Se as partículas não são distinguíveis, elas são bósons ou férmions. E aí você continua sem saber como montar as autofunções. Vamos tentar ver como modelar isso. Da onde vai vir a ajuda que a gente precisa para modelar? Da mecânica estatística, né? Então, novamente, segundo a mecânica estatística, partículas indistinguíveis podem ter dois tipos de comportamento, seguir a estatística de Fermi-Dirac, seguir a estatística de Bose-Einstein. O que fala na estatística de Bose-Einstein, ou qual é a propriedade, vamos dizer assim, dos bósons? Um bóson pode ocupar o mesmo estado quântico que um outro bóson. E aí, por estado quântico, você vai entender função de onda e não esquecer da parte de spin lá da função de onda. Então, quando a gente fala que no átomo de hidrogênio, por exemplo, cabem 2 elétrons da primeira camada, você pode falar, 2 elétrons com a mesma energia.
do ponto de vista espacial. Aquelas energias que a gente calculou lá na Quântica 1, no capítulo 4, as energias que levavam em consideração uma equação de Schrödinger puramente espacial ali, né? Só que a parte de spin, né? A gente sabe que elétrons têm spin meio, então você tem dois tipos de spin possíveis para o elétron, daí você tem dois elétrons na primeira camada, né? Um com o chamado spin up e outro com o chamado spin down, que a gente viu lá na Quântica 1. Então, voltando aqui aos bósons, os bósons não têm essa preocupação. Bósons podem sempre ocupar, dois bósons idênticos podem sempre ocupar o mesmo estado quântico. Férmions não. Então, eu ilustrei aqui os dois elétrons ocupando o estado fundamental de um átomo, e aí no segundo estado você tem 4 elétrons ali, que além da energia, você tem as possíveis funções de autofunções de spin lá, que a gente viu no capítulo 4. Para ir diferenciando, né, no caso do átomo de hidrogênio, os números quânticos N, L, M e a autofunção de spin, elas vão ir modelando lá essas camadas subsequentes de um átomo para você poder ir alocando os elétrons, certo? Mas o objetivo aqui não é esse. Nós estamos num sistema nosso interesse é um sistema muito mais simples, duas partículas não interagentes, né? Vamos deixar os átomos para depois, mas para falar de bósons e férmions é sempre interessante a gente discutir para que serve ou saber esse comportamento, né? Lá na frente vai ser muito importante para entender a. Então, esse quebra-cabeça, ele tem duas partes, né? A primeira parte é aquela pergunta que você faz: são partículas distinguíveis? A segunda parte é: se forem indistinguíveis, você vai diferenciar bósons e férmions pela simetria das autofunções. Por que isso? Nós vamos tentar entender isso agora. Do ponto de vista das autofunções, a gente discutiu já o que acontece quando 1 e 2 são distinguíveis. Você tem certeza que a partícula 1 está no estado A, você tem certeza que a partícula 2 está no estado B. Montou sua autofunção, fim de papo. Se essas partículas são indistinguíveis, você precisa ter um termo desse aqui para a possibilidade da partícula 1 estar aqui e a partícula 2 está aqui. Essa no estado A e essa no estado B. Essa é a 1, essa é a 2. Só que você vai precisar de um termo extra para a possibilidade dessa partícula aqui, que nós estamos chamando de 1, não está no estado A, mas sim está no estado B. E essa que nós estamos chamando de 2 está no estado A. Certo? Seria o equivalente a uma troca entre as duas. Né? Se você trocar 2 elétrons de lugar e bater 2 fótons, você não consegue diferenciar os dois. Esse é o problema todo. Certo? Então, como que ficaria essa autofunção? Olha só. Então, vamos montar aqui uma autofunção que consiga colocar ao mesmo tempo essas duas possibilidades. Então, esse termo da autofunção fala que, aliás, ele dá conta da probabilidade da primeira partícula estar no estado A e a partícula 2 está no estado B. Essa é a primeira possibilidade. Só que você tem uma segunda possibilidade, que essa primeira partícula não esteja no estado A, mas sim no estado B. E a segunda partícula não esteja no estado B, mas sim no estado A. O lance todo você bate uma foto lá dos 2 eletrinhos e você sabe que um está no A e o outro está no B. Você não sabe se eu trocar os 2 de lugar, vai parecer para você que o sistema é a mesma coisa. Esse é todo o problema. Tá? Só que aqui, o que a gente faz com esse sinal aqui? É mais
ou é menos? Nós vamos ver que nós vamos usar mais para bósons e menos para férmions. Sabe por quê? Lembra lá que o férmion você não pode ter dois férmions no mesmo estado quântico? Então vamos supor que a primeira partícula está no estado A e a segunda partícula está no estado B. E elas são férmions, e a gente vai usar o sinal de menos aqui. Aliás, desculpa, vamos supor que a primeira partícula está no estado A e a segunda partícula também está no estado A. Você teria psiAr1, psiAr2, psiAr1, psiAr2, com esse sinal de menos aqui, você tem zero. Então, você está modelando autofunções para considerar o princípio de exclusão de Pauli, que fala que dois férmions não podem ter o mesmo estado quântico. Então, se por acaso você quiser fazer a continha com dois elétrons ocupando o mesmo estado A aqui, A e A, A e A, você não consegue. Você vai zerar a função de onda. Portanto, nós vamos usar o sinal negativo para os férmions e positivo para os bósons. Você vai notar o seguinte: se essas duas partículas, se a partícula 1 e a partícula 2 estiverem no mesmo estado, A e A e A, você vai somar aqui e vai cair nessa mesmíssima autofunção para as partículas distinguíveis, tá? Então, para bósons idênticos, você cai no mesmo tipo de autofunção das partículas distinguíveis. Não que os bósons se tornem distinguíveis nem nada, mas é porque, já que está todo mundo no mesmo nível de energia, a descrição ela é um pouco mais simples. E aí, na sequência aqui, a gente vai falar do operador de troca com o objetivo, né? Ao falar desse operador de troca, vamos definir aqui, ver algumas características dele. Qual que é o nosso objetivo? Tentar entender um pouco mais essa simetrização. O que a gente acabou de fazer? Ao obrigar, né? Vamos voltar aqui para trás, ó. Nós estamos, desse jeito, obrigando bósons a terem autofunções simétricas e os férmions a terem autofunções antissimétricas, do ponto de vista matemático, tá? Lembra que uma função matemática, a grande maioria das funções matemáticas não é nem simétrica e nem antissimétrica. Aqui nós estamos obrigando a bósons terem autofunções simétricas e férmions terem autofunções antissimétricas do ponto de vista matemático, para respeitar o princípio de exclusão de Pauli. Beleza? O operador de troca que a gente vai definir aqui vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais essa simetrização. Então, o que a gente fez com essa simetrização? Será que nós forçamos a barra? Ou será que nós estamos andando por um caminho aceitável? Vamos ver isso. Então, o que é o operador de troca, né? Vamos chamar ele de P operador aqui, P maiúsculo. E aí, eu acredito que esse P venha do... Não sei de onde que vem esse P. Eu ia falar que vem de permuta e tal, eu ia falar que vem do inglês, mas pensando bem, troca em inglês é exchange, né? Então, não sei. Mas enfim, operador P de troca. Se você aplicar ele numa função de duas variáveis, né, as variáveis R1 e R2, você vai simplesmente pegar essa função e escrever ela trocada. Então, f de xy vira f de yx. Então, x ao quadrado mais y ao cubo, você aplica o operador de troca nela, vira y ao quadrado mais x ao cubo. Exemplo. Você vai fazer a permuta entre as duas variáveis. As propriedades do operador de troca são as seguintes. A primeira delas é
se você aplicar duas vezes seguidas, o operador de troca, né? Então você trocou R1 com R2, depois aplicou de novo, você vai destrocar. Então, essencialmente, você não fez nada, ela equivale ao operador identidade. Os autovalores desse operador de troca, eles são mais 1 e menos 1. Isso vai ficar como exercício depois. Uma outra coisa é a seguinte: esse operador de troca, ele comuta com o hamiltoniano. Então, o que a gente viu na quântica 1? Você tem que, você consegue encontrar autofunções ali que sejam simultâneas aos operadores P e H aqui, certo? O que isso significa? Que essas autofunções, para satisfazerem essa condição, devem ter essa característica aqui, ou seja, serem simétricas ou antissimétricas. Isso quer dizer o seguinte: o fato de você ter duas partículas indistinguíveis e você não saber onde que está cada uma, implica diretamente na simetrização da função de onda. Então a gente não fez nada na mão grande, a gente fez uma modelagem ali inicialmente, só que esse operador de troca conta para a gente que isso é essencial, isso é obrigatório. Não é apenas um jeito bacana de construir as autofunções para elas satisfazerem o princípio de exclusão de Pauli. Isso é obrigatório. Beleza? Então, mostrar que os autovalores são mais 1 e menos 1, os autovalores do operador de troca, fica como o primeiro exercício. E o segundo exercício, esse vai ser bem mais simples, você vai mostrar que esse comutador de P com H é igual a zero. Na sequência, vamos falar então de forças de troca, mas nota que eu botei forças aqui bastante entre aspas. Ó. Aqui não está entre aspas, mas depois nós vamos entender por que, da onde que vem as aspas. Beleza? Então, fisicamente, o que significa simetrizar a função de onda? Tenta pensar nessas partículas ali, uma próxima da outra, cada uma ocupando os seus níveis. E aí, fisicamente, o que vai acontecer com sistemas de mais de uma partícula, né? Sistemas de partículas. Vamos de novo pensar num sistema unidimensional e de dois estados A e B. E aí, para a gente começar a encontrar algum significado físico, vamos calcular o valor esperado da distância de separação entre essas partículas por meio desse cálculo aqui, né? O que a gente chama de esse termo entre colchetes ali, a gente chama na mecânica quântica de valor esperado da distância de separação ao quadrado, certo? Porque se você tiver duas partículas e essa aqui está na origem, se essa aqui tiver em mais 1 centímetro ou se ela tiver em menos 1 centímetro, se você não usar o quadrado, esse carinha aqui, na hora que você estiver tirando a média, esse camarada aqui vai matar esse cara de cá por conta do sinal. Então, você eleva isso ao quadrado para não correr esse risco, né? Então, estatisticamente é mais seguro para a gente falar em distância, primeiro elevando ao quadrado e aí, lá no final, você extrai a raiz se você achar que deve, do que você pegar e fazer simplesmente a distância de separação, então vamos fazer x1 menos x2 e calcular o valor esperado disso. Não, então, você pode acabar matando situações que você, na verdade, tem que contar duas vezes. E aí, por isso, você eleva ao quadrado. Beleza? Voltamos, então, nas autofunções. Temos aqui partículas distinguíveis, bósons idênticos, férmions idênticos, do jeito que a gente tinha modelado, mas que o operador de troca acabou contando para a gente que não é nenhuma modelagem, é o único jeito, é o jeito de se fazer as coisas. Beleza? E aí agora você imagina, você fazer esse pequeno cálculo aqui
com essas, olha que maravilha que vai ficar aquela integral, né, de π estrela x1 π dx. Que maravilha que vai ficar essa continha. Você vai fazer ela como exercício, tá? Então aqui, ó, os resultados são os seguintes. Para as partículas distinguíveis, o resultado é que esse valor esperado da separação depende do valor esperado de x2 para o estado A, o valor esperado da posição ao quadrado para o estado B e menos 2 vezes o valor esperado da posição para o estado A vezes o valor esperado da posição para o estado B. Para partículas idênticas, esses 3 primeiros termos aqui que se repetem ganham um termo a mais. Nós vamos discutir esse termo a mais daqui a pouco. Aqui, ó. Ou seja, esse valor esperado da distância de separação, ele é o valor esperado da distância de separação para partículas distinguíveis, menos ou mais um certo termo aqui. Então, repara que aqui nós temos menos mais. Então, para os bósons aqui, ó, o sinal vai ser menos. Para os férmions, o sinal vai ser mais. Agora, a gente vai discutir aqui o que isso significa, mas antes, você vai fazer como exercício esses cálculos aqui e ver como que durante eles você vai acabar perdendo o fio da meada. Fala, velho, o que eu estava fazendo mesmo? Mas agora vamos discutir esse resultado. Olha só. Vamos tentar interpretar. Esse termo que apareceu aqui, ó, a mais, ele é um termo de superposição das funções de onda. Então ele foi definido nos cálculos desse jeito aqui, ó. Os cálculos que você vai fazer. Ele foi definido desse jeito aqui, ó. Os outros, quando era simplesmente valor esperado de x para o estado A, aqui era A e aqui era A. Valor esperado de x para o estado B, aqui era B e aqui era B. Esse termo aqui, AB, denota uma superposição entre as funções de onda. E aí, o que você conclui a partir disso? Se não houver superposição entre as funções de onda, ou seja, 2 elétrons estiverem tão longe um do outro que você consiga diferenciar, um está aqui, o outro está lá em Belo Horizonte. Então, a não ser que você esteja em Belo Horizonte, então pense em outra cidade. Então, sei lá, um elétron está em São Paulo, o outro elétron está no Rio de Janeiro. Então, esses 2 elétrons aí, você sabe qual que é qual. Então, eles estão tão distantes que eles se tornaram, entre aspas, distinguíveis. E aí você vai acabar zerando esse termo. E aí, volta aqui para trás. Se você zera esse termo, você tem só o resultado para partículas distinguíveis. Agora, o sinal negativo para os bósons quer dizer que aquele termo, aquele resultado para partículas distinguíveis está sendo reduzido desse termo aqui. Então, o resultado ele é em módulo menor do que o de partículas distinguíveis, e isso te dá uma tendência dos bósons de se agruparem. Os férmions vão ter tendência a se repelirem. Repelirem também está entre aspas, né? Então volta aqui para trás, ó. Esse sinal positivo para os bósons fala que aqui tem um sinal negativo, você reduz o resultado das partículas distinguíveis. Então, bósons, tendências de se agruparem. Esse sinal negativo aqui para os férmions quer dizer que você vai aumentar o valor que você obteve para partículas distinguíveis. Esse valor aqui, esse valor esperado da distância de separação, ele vai aumentar. Então, os férmions não têm tendência a se agruparem, eles têm tendência a se repelirem. Por que entre aspas, né? Isso é chamado de forças de troca. Então, são consequências, são comportamentos que decorrem da simetrização da função de onda nesses casos. Só que não tem força atuando. Você não tem um agente que faz os bósons se agruparem e os férmions se repelirem. Se você não tem um agente, você não tem força.
Então você tem aqui um resultado que é puramente quântico, certo? Você tem aqui um resultado que vem unicamente das teorias que a gente desenvolveu voltadas para a mecânica quântica. Então, se você tem partículas que são classificadas como bósons, eles vão ter uma tendência a se agruparem, muito porque todos esses bósons podem ficar lá no mesmo estado de energia. Os férmions não, certo? Só que nem imaginam a repulsão coulombiana, não é isso. Tá? Eu tomei o cuidado de botar as aspas, foca nas aspas, essas forças estão com aspas, certo? Isso não é uma repulsão coulombiana, beleza? É uma tendência de se agrupar ou não em decorrência da simetrização, da exigência que a gente viu lá, da simetrização da função de onda, quando você tem muitas partículas, né? Quando você tem duas partículas, isso já é uma exigência. Quando você tiver mais de uma partícula, essa exigência ela vai se manter. Então, para duas ou mais partículas, você vai ter esse tipo de... Você vai conseguir enxergar essas chamadas forças de troca, que não são forças. Beleza? Então, gente, a discussão, vamos dizer assim, a videoaula, ela fica por aqui. Você vê que tem aqui uma parte de átomos e sólidos, mas essa parte é uma aplicação dessa teoria em que a gente vai fazer, que vocês vão fazer em forma de seminários, tá? Então, só para falar dos seminários, é o seguinte, nós falamos ali de sistemas hipotéticos, duas partículas não interagentes, dois níveis. Não quero saber disso não, eu quero saber de sistemas reais. Como é que você faz para aplicar esses sistemas reais? Tem jeito? Então, como que agora eu não quero mais o átomo de hidrogênio, agora eu quero o átomo de hélio, certo? 2 elétrons e um núcleo positivo. Então a teoria que a gente tinha na quântica 1, que não previa sistemas de partículas, ela tem que, né, ela está incompleta. Você tem que aplicar o que você acabou de aprender. E aí, como que você faz isso? Para você não perder de vista, para você não se perder, respira, calma, você vai sempre voltar lá na equação de Schrödinger. Escreve a equação de Schrödinger, começa a fazer as contas, você já tem os pré-requisitos, né? Então, pensa lá no potencial. Como que é o potencial? São duas partículas num poço quadrado. Não, então beleza, não preciso nem de fazer as contas lá da equação de Schrödinger. Já fiz para o poço quadrado. Então são duas partículas não interagentes no poço quadrado, beleza. Seu trabalho está bastante reduzido. Você só precisa aplicar as condições de simetrização. Mas se você for estudar um sistema muito mais complexo, você vai ter que começar por esse cara aqui, ó. E aí achar as energias, achar as densidades, probabilidades, isso tudo ao mesmo tempo de olho na simetrização da função das autofunções. Então, os seminários que vocês vão ter que fazer vão envolver a aplicação disso para átomos e para sólidos, e aí eu vou pincelar rapidinho aqui. Para átomos, você vai começar do caso geral. Para um átomo qualquer, o que você faz? Então, olha o hamiltoniano para um átomo qualquer. Você vai discutir o que é cada termo disso aí. Beleza? Olha como que a função de onda, qual deveria ser a cara para um átomo qualquer, é alguma coisa, função de onda não, né? A autofunção π minúsculo. Ela vai ter uma cara dessa aqui, e aí? Você vai discutir isso. Depois, o átomo de hélio, você vai ver lá, se você for inteligente, você pode olhar, né, lembrar que você tem Z igual a 2 lá no núcleo e 2 elétrons, né? Então Z igual a 2. Pega a equação para o raio de Bohr para as energias e tenta entender como que seria isso para Z igual a 2. Você vai ver que isso vai cortar caminho. Só que aí, você vai também ver que tudo isso que a gente discutiu, se você for aplicar sem muito cuidado para o átomo de hélio,
você não vai ter a interação entre os dois elétrons. E aí, como é que essa teoria fica limitada? Beleza? Por último, você não pode esquecer das autofunções de spin, como que elas entram na jogada para o hélio. Tá? Então, para os sólidos, também vão ser seminários aqui, você vai falar sobre o gás de elétron livre, usando um poço infinito tridimensional, e o seu principal resultado disso é o fato de que você entende que a pressão em um fluido, por exemplo, ela tem origem na mecânica quântica. Então você encerrou um gás num cilindro e ele exerce pressão lá nas paredes do material, a origem disso está na mecânica quântica. O gás de elétrons livres te ajuda a perceber isso. Desculpa aí. Você vai simular aqui, ó, em estrutura de bandas, você vai simular um cristal, um sólido cristalino por um poço delta periódico e enxergar que você consegue antecipar que as energias vão seguir uma estrutura de bandas. Óbvio, o sistema é muito rudimentar, elas vão estar todas fora de escala, mas você vai conseguir prever a estrutura de bandas quando você tem uma estrutura cristalina, com essa teoria básica de Schrödinger, certo? Então, vocês vão explicar como isso. Vocês vão se atentar para o fato de que esses modelos te levam informações puramente qualitativas, eles são bastante rudimentares ou primitivos, vamos dizer assim. Então, o máximo que você pode ter são informações qualitativas, mas ao mesmo tempo é muito surpreendente, porque você tem a equação de Schrödinger em si, ela é uma construção, né? Ela vem ali a partir da teoria do de Broglie, você vai colocando algumas coisas em alguns lugares e tentando testar para ver se faz sentido, e no fim das contas você acaba com um monte de resultado que te explica muita coisa. Só que mal dá para uma partícula. Quando você joga duas partículas, um átomo, um sólido, a tendência é que isso fica cada vez mais fica impossível de você extrair informações disso, e não é impossível. Você surpreendentemente extrai informações boas, informações consideráveis de sistemas muito complexos, usando uma teoria, vamos dizer assim, rudimentar ou primitiva. Certo? Bom, então, na próxima videoaula, falei tanto do poço infinito aqui que a gente vai estudar o poço infinito com duas partículas por meio de simulações computacionais. A gente vai acessar um site que contém, né, que permite a gente fazer certas simulações lá no poço quadrado para tentar entender como que seriam essas autofunções e as características dela quando você tem duas partículas no poço quadrado. Beleza? Então, até lá, por hoje foi só. Tchau, tchau.